Vamos lá, Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco, secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, em contato conosco, direto de Brasília. Maneco, bom dia, bom falar contigo. Bom dia, é um prazer estar junto com vocês, com todos os ouvintes. Maneco, nós falávamos lá quando completava um mês de governo, fazíamos aquele primeiro balanço. De lá para cá, o que mudou? Passado esse semestre é sempre um marco, né? Esses 6 primeiros meses. Se eu te pedisse de forma resumida para destacar o que está no topo da lista na avaliação do governo nesse primeiro semestre, o que estaria? Foram 6 meses de muito trabalho, desde que o presidente Lula assumiu. Um governo que assume sem transição com o governo passado, que sofre já na primeira semana, no dia 8 de janeiro, aquela tentativa de golpe, e que, obviamente, acaba atrapalhando todo o planejamento que se tinha. Mas mesmo com toda esta conjuntura de dificuldade, acho que o governo encerra os primeiros 6 meses de maneira muito positiva. Seja na área econômica, nós conseguimos aprovar no Congresso ações que há muito tempo o país não via, como a própria reforma tributária, o que reflete nos números da economia do país, né? A inflação baixando, a bolsa subindo, o dólar baixando, todas as expectativas positivas em relação à política econômica do governo. Nós também conseguimos atingir a meta que o presidente Lula tinha estipulado de, neste início de governo, retomar, recuperar, relançar todos aqueles programas que faziam parte já da sociedade brasileira, que o presidente Lula havia lançado nos seus primeiros mandatos, né? Como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Brasil Sorridente e tantos outros que voltaram, estão voltando para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das cidades. E isso, obviamente, também reflete, né, numa expectativa muito positiva para o próximo período do governo. E preciso destacar também aqui algo que eu considero fundamental. O país passou, nesses 6 meses, a discutir ações, projetos, ideias para o futuro da nossa gente. Então, a pauta hoje da imprensa, a pauta na política, a pauta da sociedade, são pautas de discussão de ideias. Uma ou outra pessoa, um ouvinte, pode eventualmente não gostar do Mais Médicos, não gostar do Farmácia Popular, não gostar do Minha Casa Minha Vida, e isso é normal, é da democracia. Mas o fato é que agora a gente está aqui conversando com vocês e discutindo propostas e ideias para o país. É um novo clima, é uma nova forma, um presidente focado, cuidando do Brasil, trabalhando 7 dias por semana para melhorar a vida das pessoas. Maneco, tudo bem? Bom dia, Moisés que Bom está dia. falando. O que chamou muito a atenção, principalmente dos cientistas políticos, dos analistas políticos, foram algumas declarações fortes do Lula, algumas declarações até um pouco ásperas, e principalmente aquelas declarações do Lula sobre a Venezuela. Na tua avaliação, tu acha que isso pode ter prejudicado o Brasil, principalmente economicamente? Acho que não. Acho que não. O presidente Lula é uma pessoa com um conhecimento de política nacional como poucos. Já foi presidente 2 vezes, está no seu terceiro mandato, 77 anos, tem uma experiência enorme, tem feito relações internacionais no mundo todo, com todos os governos, de todos os aspectos políticos, né? E tem as suas opiniões, como sempre teve, o que não é segredo para ninguém. E tanto não afetou que hoje pela manhã, uma pesquisa da Quaest sobre o mercado financeiro demonstra a diferença dos resultados quando o presidente Lula assumiu para agora, a confiança do mercado, a confiança do setor econômico na política que o governo está implementando. Então, eu não vejo nenhum problema. O presidente Lula é muito transparente nas suas ideias, o que, obviamente, ele tem toda a sabedoria e a capacidade de saber que está num governo de coalizão, em que várias visões de país e de mundo se encontram para que o Brasil, neste momento, possa voltar a crescer e se desenvolver, que é a meta principal, gerar renda e melhorar a vida das pessoas.
Maneco, na outra oportunidade te fiz essa pergunta, farei novamente. Claro que a gente, sempre que fala contigo, te vê também como uma ponte, um elo importantíssimo de ligação entre o governo federal e a região. Nesses primeiros 6 meses, e talvez essa fala faça muito sentido aqui para a nossa audiência, o impacto do governo federal para a nossa região. Primeiro, né, todos os prefeitos, lideranças que a gente tem recebido aqui, ontem, por exemplo, eu estive com o prefeito de Estrela, com o prefeito de Lajeado, mais uma comitiva e com o Cristiano, diretor do Bruno Borne, né, no Ministério da Saúde, aqui na SRI, justamente tratando pautas da região, como a gente tem feito também, desde aquela questão específica de algum município, como questões que são mais abrangentes e importantes para a nossa região, seja na área do turismo, desenvolvimento, né, na agricultura, enfim. Né? A nossa região, primeiro, hoje dispõe da parceria do governo para apresentação de ideias e projetos, como fizemos ontem aqui na área da saúde, especialmente em relação ao Hospital Bruno Borne. Segundo, nós temos agora um governo que tem programas e projetos para os municípios e para as regiões trabalharem, o que infelizmente não se via no passado. Nos últimos 6 anos, para se obter recurso para os municípios, era praticamente somente através de emendas dos deputados ou de emendas do orçamento secreto, que obviamente ainda permanecem, mas não é só mais isso. O governo agora tem programas e projetos, né? O Plano Safra, por exemplo, é fundamental para a nossa região, especialmente para a agricultura familiar. E terceiro, nós apontamos para o futuro com as oportunidades que o governo tem aberto para as cidades e para a nossa região, que são as questões que nós estamos trabalhando agora. Na nossa região, especialmente na área do turismo, obviamente o Cristo de Encantado é o nosso grande puxador de ações turísticas na região, mas tem o Trem dos Vales também. Tá? Nós estamos dialogando aqui sobre as questões do Porto de Estrela, drenagem do Rio Traquari, para viabilizar a maior navegação. Nós estamos tratando aqui sobre a extensão de cursos de medicina para a Univates. Então, ou seja, há inúmeros temas da região que a gente colocou na prioridade do governo e que está aos poucos tratando. Obviamente, são apenas 6 meses de governo e eu tenho convicção, certeza absoluta que nós teremos muitos resultados positivos para a região e para o Estado nos próximos meses. Os investimentos, né, Aline, que chegam para o Hospital Bruno Borne em Lajeado, eles são espetaculares. Olha só, nós estamos conversando com o Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco, ele é secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal e, inclusive, Maneco, durante a tua participação, a gente recebe aqui o recado do diretor executivo do Hospital Bruno Borne, o Cristiano Dickel, que fala justamente sobre esta tua pauta, voltando de Brasília após o encontro com autoridades, fala sobre a importância da tua participação, te agradece aqui ao vivo, fazendo referência à tua fala. Eu que tenho a agradecer só, né, pela disposição do Cristiano em defender a nossa região. E o Cristiano não defende só o Hospital Bruno Borne, né? Ontem, por exemplo, a pauta nossa lá era também o Hospital de Estrela, e ele fazendo a fala defendendo o Hospital de Estrela também. Porque saúde, especialmente, né, é uma ação coletiva, não é individual. E eu acho que essa união da região também é importante para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades. Maneco, a gente sabe que o discurso do PT, principalmente do Partido dos Trabalhadores em meio à campanha e nesse primeiro semestre, ele foi muito forte em relação a combate à fome, ao combate à pobreza, a um investimento maior na educação, a investir cada vez mais na saúde. A questão do novo arcabouço fiscal também vem muito à pauta. O que está no topo agora para o segundo semestre? É o combate à pobreza? É a recuperação da economia? O que vocês discutem? Qual é a pauta principal interna do PT? Bom, primeiro, né, a pauta não é mais do PT, é uma pauta do governo e que é uma pauta, obviamente, ampliada com os demais partidos que compõem, né, toda a relação ministerial, a relação com o Congresso e a relação com a sociedade, né, que é amplo e que se preocupa com o momento do país. Então, o primeiro semestre foi marcado pelo retorno dos programas importantes que se tinham, né? E aí na região nós temos Mais Médicos, tem Brasil Sorridente, enfim, tantos outros. Pela reorganização econômica, o arcabouço fiscal, que citasse bem, reforma tributária e todas as medidas para a economia do país
ter sustentabilidade, ter credibilidade e para que o país volte a crescer e os números possam melhorar. Esta continua, obviamente, sendo uma prioridade do segundo semestre, porque é uma relação de continuidade e também há projetos ainda para serem aprovados no Congresso, e a melhora da economia significa mais emprego, mais dinheiro no bolso das pessoas. Obviamente, o combate à fome e ao desemprego é a prioridade de vida do presidente Lula e não vai deixar de ser, pelo contrário. Mas, agora no segundo semestre também, e logo em seguida, eu só não vou adiantar a data aqui, mas ainda no mês de julho, o governo deve lançar o que vai ter um nome diferente, que eu também não posso adiantar, mas é um programa como se fosse o PAC que o governo lançou, que o presidente Lula lançou nos seus outros governos, que são bilhões de recursos para obras e infraestrutura, no país inteiro, para qualificar a infraestrutura do país e o país poder crescer e se desenvolver melhor. Eu tenho convicção, e podemos combinar aqui uma outra entrevista, se vocês entenderem pertinente, no final do mês, o presidente Lula vai lançar esse programa que eu tenho certeza que vai ser a grande marca do segundo semestre, que obviamente vai vir junto com a continuidade desses programas que já foram lançados e tantos outros que o governo está preparando aí para o segundo semestre. No primeiro, o Plano Safra também é fundamental fazer um destaque especial, porque é o maior Plano Safra da história. Ele é fundamental para o Rio Grande do Sul, que é um estado em que a agricultura tem uma força imensa, e na nossa região, em que a agricultura familiar e cooperativista também tem uma presença muito forte, uma importância fundamental para nós, e o Plano Safra vai colaborar muito para que isso possa melhorar. Maneco, a minha próxima pergunta justamente seria aí o planejamento para este segundo semestre. Este, então, vai ser o carro-chefe do segundo semestre. Sem dúvida, né? Um olhar muito forte, um trabalho muito firme na área econômica. O Brasil precisa reduzir os juros, é uma meta que o governo vai insistir com o Banco Central, né, neste segundo semestre. A reforma tributária tem que ser aprovada no Senado, né, e virar lei e poder começar a ser implementada. E uma série de programas que vão ajudar na economia do país para que a gente possa gerar mais emprego, gerar renda, né, e a gente poder ter uma presença econômica também mundial mais forte. Isso, obviamente, é absolutamente necessário, né? E o presidente Lula, nas mais diversas áreas, mas especialmente na área de infraestrutura, com o lançamento que eu disse, é o grande lançamento do segundo semestre. Nós teremos também o evento logo em seguida para a educação de ensino integral, que deve ser algo também que o presidente quer marcar muito forte nessa sua gestão, e a gente espera que dê certo, é fundamental. Tá? Então, as notícias para esse segundo semestre, eu tenho certeza que vão ser ainda melhores do que já foram as do primeiro. Bom, vocês devem estar acompanhando os dados aí diariamente, Maneco, em relação a um programa do governo que é super importante. O povo brasileiro está totalmente endividado. Nos últimos 6 anos, o que cresceu o endividamento das pessoas acima de 60 anos é um absurdo, é uma coisa maluca. O governo lançou o Desenrola. Está reagindo esse programa naquela intensidade que vocês projetaram lá atrás? Nós temos absoluta convicção e conhecimento e preocupação com a introdução aí que tu fizeste, né? População brasileira, há um grande número de pessoas com dificuldades na obtenção de crédito, com dificuldades, enfim, no seu dia a dia na questão financeira. Por isso, o Desenrola, que é o programa que o governo lançou, que ainda está em fase de implementação, e ele deve chegar nas pessoas ainda daqui a 30 ou 60 dias, quando a plataforma e todo o arcabouço necessário estiver pronto, poder viabilizar o acesso das pessoas a poder regularizar a sua situação. A implementação do Bolsa Família, com as condicionantes e com o aumento do valor, também vai viabilizar que as pessoas de menor renda possam recuperar o seu crédito e também serem reinseridas no mercado econômico, comercial do país, porque, afinal de contas, o valor do Bolsa Família, além de melhorar a vida daquela pessoa, daquela família, é um dinheiro que circula no comércio, né, no mercado, na loja, enfim, e que acaba movimentando toda a economia local. E as ações que o governo tem feito para poder reduzir os juros, isso também é fundamental para facilitar o crédito, para diminuir o valor da dívida das pessoas, para que mais pessoas possam voltar a serem inseridas economicamente no país e, obviamente, com isso, melhorar os números da economia como um todo.
Então, é um conjunto de medidas capitaneado pelo programa Desenrola, que o governo já assinou a medida provisória, o presidente Lula já assinou a legislação, e que agora tem uma construção tecnológica e de diálogo com os grandes credores para que a gente consiga colocar isto no dia a dia das pessoas e reinserir milhões de brasileiros no comércio, na economia novamente. Pergunta, Maneco, uma pergunta aqui da nossa audiência. O Rafael pergunta, gostaria de saber a sua opinião sobre a crise no setor leiteiro, porque ele conclui dizendo: não adianta o governo liberar o Plano Safra se os produtores estão apreensivos referente aos novos investimentos. E ele tem toda a razão na pergunta, né? O setor leiteiro é fundamental, especialmente no Rio Grande do Sul. Nós temos um concorrente muito forte, que inclusive prejudica o mercado brasileiro, né? Especialmente a Argentina. Obviamente que é uma relação comercial de país ali muito antiga, é um tema mais delicado, mas eu, inclusive, já participei de conversas no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural sobre isso. O governo tem preocupação com a agricultura familiar como um todo, mas especialmente o setor leiteiro, o setor de proteína animal. O Plano Safra ajuda nesse sentido, porque traz instrumentos para o produtor poder melhorar a sua propriedade, comprar maquinário, enfim, tecnologia, melhorar a sua produção. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, também vai ter uma força muito importante nesse sentido, porque valoriza a agricultura familiar, comprando alimento e, portanto, colocando dinheiro no produtor, né, e fazendo os produtos terem um preço mais equilibrado no mercado. E o governo tem uma visão especial, especialmente o presidente Lula, neste tema da agricultura familiar, né, que ficou abandonada nos últimos 6 anos e que agora nós temos um processo de recuperação necessário a ser feito, que já começou, como eu disse, com o PAA, com os mais de 70 bilhões que o Plano Safra tem só para a agricultura familiar e com as ações que o governo, aos poucos, vai adotando para poder ajudar este mercado, que é fundamental para o Brasil, mas especialmente para nós do Rio Grande do Sul e para a nossa região, aí no Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Muito bem. Bom, já está combinado para o final do mês a entrevista, né? Eu ainda faria mais uma pergunta. Vamos Posso, lá. Moisés e Maneco, vou pedir a licença de vocês antes de fechar aqui, para atender mais um ouvinte, daí a gente já vai se desculpando com a audiência que não vamos conseguir atender, mas a ouvinte Marli, ainda dentro dessa esfera da agricultura familiar, ela fala o seguinte: se os juros vão cair, como ficam os juros agrícolas de quem tem financiamento? Acho que essa é uma pauta, a gente toca numa ferida de muitos dos nossos ouvintes, né? Ela fala: quem faz financiamento a juros altíssimos precisa pagar, e hoje a situação, aliás, da Languiru, sem os suínos, ficou muito difícil. E ela também gostaria de saber a sua opinião sobre isso, Maneco. Bom, primeiro, a maioria dos contratos, ou boa parte deles, é vinculada à taxa de juros da Selic, né, que é a taxa balizadora nacional do Banco Central. Por isso, o presidente Lula várias vezes já falou que o Banco Central, que hoje é independente, o governo tem opinião, mas não tem poder de mando, né, deve baixar a taxa de juros. Isso hoje é um consenso no país, inclusive a pesquisa Quaest, que eu citei já hoje, com o mercado financeiro, 100% dos entrevistados dizem que está na hora de baixar a taxa de juros no país. Então, portanto, é fundamental baixar a taxa de juros. Baixando a Selic, todos aqueles contratos que são regulados por esta taxa, eles, obviamente, vão cair o valor da prestação e vai diminuir os juros incidentes sobre este contrato. Os contratos que não são pela Selic, que são muito poucos, baixando a taxa nacional, é viável uma renegociação com o banco e, obviamente, o governo pode participar disso conforme o volume. Mas o próprio Plano Safra também viabiliza que os agricultores possam dialogar junto ao banco para equacionar esses diversos financiamentos que normalmente o agricultor tem, né? Tem fomento, tem para compra de equipamentos, os agricultores normalmente têm mais de um contrato com os bancos parceiros, né? Então, o diálogo é fundamental até que essa balança do juro possa se equilibrar, e especialmente se equilibrar, né, num patamar mais baixo e mais razoável para todos nós. Maneco, muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama, na Rádio Independente. Um bom trabalho e até o final do mês, ou até o começo do mês de agosto, para a gente falar sobre esse pack de obras aí que vocês estão lançando nos próximos dias. Com certeza, eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Gosto muito de conversar, acho importante
E gosto também de responder perguntas quando vem, porque nem sempre a gente fala aquilo que é o interesse das pessoas, né? Então as perguntas são fundamentais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco, um abraço, secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, fazendo um balanço